Podemos sim, Léo, por gentileza. Então, beleza. Comecei a gravação também. Beleza. Primeiramente, queria dar boa noite a todo mundo que está participando, então, hoje, dessa semana, né, de estudos, para que a gente consiga se capacitar, compreender um pouco melhor do conteúdo, né? Meu nome é Leonardo Campanini, eu sou professor dos cursos de gestão da universidade e hoje vou estar ancorando essa transmissão. Então, se vocês, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Para a gente é um prazer recebê-los aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a fala do professor, tem um botãozinho do lado superior da tela, que é um balão. Vocês podem clicar sobre esse botão e mandar uma mensagem no chat, que aí eu consigo passar para o professor Luciano para que ele esclareça as dúvidas. Então, fiquem à vontade. Esse momento é um momento que foi oportunizado para que vocês realmente fiquem mais próximos da prática, mais próximos e conheçam os profissionais que são profissionais de ponta no mercado. Então, eu começo apresentando o Dr. Luciano. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre em agronomia pela Universidade Estadual de Júlio de Mesquita e doutor em entomologia pela Universidade de São Paulo, tá? Ele é diretor responsável pelo Desinfecta Controle Profissional de Pragas, tem experiência em agronomia, com ênfase em pragas urbanas. Tema super atual, então ele atua principalmente com pragas urbanas, inovação na área de capitania elétrica, repelência de pombos por pombos eletromagnéticos, desinfecção de ambientes e utilização de ultravioleta contra micro-organismos. Ele é um palestrante técnico e motivacional, vocês vão entender isso durante a fala dele. Ele vai falar hoje para a gente sobre o controle das pragas urbanas, uma visão geral das principais pragas, os métodos de controle, vai trazer também para a gente informações sobre o controle integrado de pragas, né, o CIP, e suas aplicações, e também vai trazer noções sobre as legislações relacionadas. Então, é um tema super atual, principalmente a parte de desinfecção que a gente vai trazer. Fiquem à vontade para mandar perguntas durante a fala dele, que é super interessante essa troca. Então, aproveitem que é uma oportunidade. O doutor Luciano é um profissional super renomado. A gente já inicia agradecendo pelo carinho dele, pela dedicação em palestrar para a gente hoje e a todos vocês que estão presentes. Doutor Luciano, tenha a palavra, fique à vontade. Pessoal, mandem as perguntas, tá? Boa noite a todos, boa noite, Léo, boa noite, Carol, professor Fábio Mazzonetto. Para nós, assim, é uma felicidade muito grande estar com vocês hoje, no nosso dia, né? Feliz Dia dos Professores, de vocês mais. O meu negócio eu não sou um professor de carreira, mas estou sempre nas instituições, a gente está sempre participando com vocês. Para a gente é uma felicidade muito grande. Feliz Dia dos Professores, mais uma vez. A gente queria agradecer primeiro o convite, através do professor Fábio Mazzonetto e da Universidade Brasil, de poder participar com vocês na Semana Acadêmica de Agronomia. Parabéns pela iniciativa, uma oportunidade fantástica de todos os alunos, todos os participantes, que a gente agradece e dá as boas-vindas também aos nossos participantes online. Durante o evento vocês podem interagir, podem passar algumas mensagens, o professor Léo vai bater um papo com a gente, vai nos ajudar aí, e pode ser durante a apresentação mesmo. É um tema que, na verdade, a gente não encontra em qualquer lugar, não encontra em qualquer instituição, a gente não tem essa formação durante os nossos cursos, então talvez seja uma das poucas oportunidades que a gente tem de participar, de estar ouvindo sobre o tema de controle de pragas urbanas, e que estão ao nosso lado todos os dias, e que estão nos incomodando todos os dias, seja em casa, seja na empresa, seja na hora do nosso lazer, na hora da nossa diversão. Então, é um tema que está ao nosso lado e a gente tem pouca informação. Então, esse aqui é uma tentativa, é um pontapé inicial, um overview, né? uma oportunidade inicial da gente começar a falar sobre esse assunto e talvez vocês continuarem o desenvolvimento e podem contar com a gente para esse desenvolvimento também. Eu tenho uma apresentação que está em PowerPoint, nós vamos tentar levar aqui em torno de uma hora e pouco para essa apresentação, e as intervenções podem ser feitas durante a nossa apresentação, tá? Não sei se a Carol me liberou aí a apresentação, compartilhamento, está aqui.
Visualizamos, professor. Ok. Já visualizamos bem. Bom, nosso principal objetivo é falar com vocês sobre um pouquinho de pragas urbanas. A gente vai começar a falar do conceito, por que elas são importantes, e vamos chegar lá no final, falar inclusive de coronavírus, falar inclusive de desinfecção de ambientes. Então, vocês que estão aí começando esse desafio com a gente, essa noite com a gente aqui, fiquem até o final, porque a gente vai conseguir, inclusive, falar de como a gente faz essa desinfecção e como que a gente tem atuado nos dias de hoje no combate ao coronavírus e ajudando o nosso país e, por que não dizer, mundialmente, acabar com esse desespero, né? Acabar com essa situação que a gente está vivendo que tirou todo mundo do eixo. A primeira pergunta que a gente faz é: por que eu controlo pragas urbanas? Qual que é o meu objetivo? Só um minuto. Por que a gente faz controle de pragas urbanas? Por que isso é importante? Veja aqui, ó. Primeira coisa, são vetores de doenças. Veja aqui uma baratinha numa placa de Petri, e depois de 24 horas que a gente incubou esse material, veja os micro-organismos que cresceram nessa placa de Petri, só porque essa baratinha passou por cima. Veja aqui uma outra barata, que é uma periplaneta americana, que também foi colocada numa placa de Petri. E depois de 24 horas, vejam os micro-organismos que se desenvolveram só porque essa barata passou sobre essa placa de Petri. Então, ela é um carreador e ela é um vetor transmissor de doenças. Essa é um dos principais motivos da gente fazer controle de pragas urbanas. Além disso, a presença desses insetos, a presença dessas pragas no nosso ambiente, onde a gente vive, podendo induzir a processos alérgicos, contaminação, e aí você ter que descartar alimentos e alguns produtos que você está fabricando, depreciação da imagem do lugar onde você está ou da fábrica que você está. Então, na verdade, é um tema super importante que está ao nosso redor e poucas pessoas atuam. É um mercado gigantesco para engenheiros agrônomos, para biólogos, para farmacêuticos, para químicos, engenheiros florestais. Então, é uma ampla gama de atividades dentro de pragas urbanas que nós, que estamos formando agora, que estamos nos qualificando agora, podemos atuar e talvez a gente nem soubesse. O nosso mercado ele é carente dessa atividade. Vocês podem ser responsáveis técnicos, vocês podem estar numa empresa que serão responsáveis por adquirir produtos e programas de controle de pragas. Vocês podem ser vendedores de serviços de controle de pragas. E vocês podem fazer parte de programas de qualidade e certificação de produtos que envolva a atividade de controle de pragas. Porque o controle de pragas é um elo do programa de segurança alimentar. Então, sempre que você estiver envolvido na produção de alimentos, diretamente ou indiretamente, produtor ou consumidor, você terá um programa de controle de pragas envolvido. Você sempre estará muito perto. Então, nessa noite de hoje, a gente começa a mudar e colocar a ideia e mudar um pouquinho o conceito da importância do programa de controle de pragas urbanas. Esse é o nosso principal objetivo, e mostrar para vocês oportunidades que a gente tem no mercado, num mercado que existe mundialmente, é pouco sazonal, e ele não tem altos e baixos. Por exemplo, hoje sou responsável técnico de 3 empresas de controle de pragas que formam o grupo da empresa Desinsecta, e a empresa cresceu nesse momento de pandemia, porque nós começamos a atuar na desinfecção de ambientes também. Então, é um sistema e é uma atividade que não tem sazonalidade. Às vezes, a sazonalidade das pragas aparece, mas quando sai uma, eu acabo tendo outra. Então, é uma atividade que, a partir de hoje, vocês vão começar a enxergar, nosso compromisso é enxergar com outros olhos, como novas oportunidades. Veja aqui, ó, tem algumas formigas aqui no centro desse slide, e aí são placas de Petri, onde essas formigas também foram colocadas. Em todas elas houve esse crescimento dessa colônia de fungos, de micro-organismos,
que ela não está picando a pessoa, a barata não está picando, ela está carreando micro-organismos no seu corpo. Por isso que a gente fala que, por exemplo, infecções hospitalares são importantes por causa da transmissão por insetos. Os insetos são importantes nas transmissões e nas infecções hospitalares. Inclusive, fizemos um trabalho na PUC Campinas, identificando insetos dentro do centro cirúrgico de um hospital, coisa que a gente nunca imagina que pode acontecer, né? E às Veja vezes, esse aqui. para quem é leigo, né, professor, parece que não acontece nada, a gente não tem noção da proliferação, né, de como isso acarreta, quais são os prejuízos, né? E esses ainda são os macro-organismos, né? Porque ainda nós temos os fungos, nós temos os micro-organismos. Então, aqui a gente ainda está falando de indivíduos maiores, de organismos maiores, e são importantíssimos. Veja esse slide, por exemplo, que é um pote de geleia, são casos reais, a maioria que eu trago são casos que nós observamos durante o desenvolvimento, durante a nossa atividade. Veja esse aí, ó. Um pote de geleia com barata. E essas baratinhas foram invasadas nesse frasco, né? E perceba, isso ocorreu durante o processo produtivo, porque perceba que ela está incrustada no meio da massa. Então, quando ela está incrustada no meio da massa, quer dizer que a fábrica tinha algum problema de contaminação, ou veio na embalagem, ou estava na máquina, ou estava na maceira, e na hora que ele invasou esse produto, o bicho ficou preso dentro dessa massa. Veja esse próximo, ó. Dá para ver aí? Vocês veem o meu laser aí na tela ou não? Sim, Ótimo. professor. Então aqui, ó, nós estamos aqui, ó, com um pacotinho, parece um agrião, né? Mas já vem com a mistura junto aqui, ó. Olha o que aconteceu. Invasou uma ranzinha, um sapinho ali, junto com o produto. Mas como está escrito ali, ele já vem fresco e lavado, né? Você compra a salada e já vem a mistura nesse caso aqui, né? Essa semana rodou... Pois a não. gente pensa que por vir higienizado, que falam na embalagem, vem realmente higienizado. E a gente vê que não vem, né? Porque tem um animal dentro, né? O controle de qualidade é ruim, na verdade, né? Ele pode até estar limpo ali o produto, mas o processo ele não está legal, né? Essa semana apareceu um pé de alface, né, na internet e uma cobrinha, não sei se vocês já viram isso, e uma cobrinha no saquinho da embalagem. Escorpião, lagartas de todo tipo, sapinho, pequenos animais, isso é muito comum. E tudo isso faz parte da segurança alimentar. Daquele processo, imagina grandes empresas, hoje a Desinsecta, por exemplo, presta serviço para grandes empresas, indústrias de alimentos, de sorvete, de pão, de laticínios, e todos esses processos têm oportunidades no programa de garantia da qualidade de nós participarmos juntos, de vocês fazerem parte. E aí esse é um dos elos da garantia de alimentos, né, da segurança alimentar. Veja esse próximo, ó, esse é muito antigo. Dá para ver pelo preço da carne aí, né, a R$17,98, né? O quilo do contrafilé, faz tempo já, né? Mas o rato, e esse caso que nós temos aqui, é um rato dentro de um balcão refrigerado de um açougue ou de um supermercado. Veja a salsicha ali do lado, ó. Isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Eu vou dizer para você, eu vou falar 9 em cada 10 para não colocar todos no mesmo pacote, mas a minha vontade é falar 10 em cada 10. 9 em cada 10 supermercados tem rato dentro. E aquela área do estoque ali para dentro é a área mais contaminada. É ali que a gente não vê, que é o estoque, eles não têm espaço para separar todos os produtos, para armazenar de uma maneira adequada todos os produtos, e a área de vendas é bonita. Mas ali dentro é complicado. 9 em cada 10 supermercados tem rato e lá você tem água, abrigo, alimento e acesso, que a gente vai falar. Então, não adianta, é muito difícil fazer o controle de um roedor dentro de uma área dessa. A gente vai entrar em detalhes, tá? Veja esse outro, ó. Esse é um caso nosso. O roedor consumiu todas aqui, ó, as latinhas de leite aqui, ó, os pacotinhos de leite, o Tetra Pak aqui, ó, ele fez um furo em todos eles, ó, para beber leite. Muito provavelmente eles estavam contaminados com raticida, porque ele sente sede. Mas isso, independente disso, isso pode acontecer. Consumo de frutas, consumo de ovos, consumo de
principalmente produtos temperados, eles adoram, melancia, embutidos, e naquela área no supermercado onde tem semente de girassol, milho de pipoca, amendoim, ali é onde os roedores também passam. Então, nós estamos falando de problemas muito próximos a nós. Então, o que a gente recomenda? Todo produto que você comprar no supermercado, faça a higienização dele, principalmente agora no momento de pandemia, né? Que é mais um dos motivos para você fazer isso. E esse? Pior ainda, né? Aqui, ó, nós tínhamos um bebedouro com um galão aqui em cima, e começou a parar de sair água. Depois que parou de sair água, o pessoal tirou essa tampa aqui. Era um bebedouro regular, registrado, com Inmetro, tudo certinho. Não tinha nada de irregular com ele. Porém, aconteceu alguma coisa diferente. O pessoal tirou essa tampa e normalmente o galão fica aqui em cima dessa tampa. E aí ele tirou essa tampinha aqui. O que que tinha lá dentro? Um rato morto e umas baratas, ó, que estavam tampando esse furo por onde a água sai. Gente, isso é muito comum. O rato, ele subiu por esse vão. Aquela tampa fechava esse acesso aqui. Porém, aqui do lado ele ficava aberto. O rato entra para beber água, não consegue sair, morre afogado. E o pessoal começa a beber suco de rato por um tempo. Até sentir o odor, até sentir que está um mau cheiro. Isso acontece todos os dias em várias residências. Só que pelo volume da caixa d'água ser maior, a gente não percebe às vezes que está tomando suco de rato, suco de pombo, suco de barata, suco de morcego, porque eles entram na caixa d'água e não conseguem sair, principalmente aquelas caixas mais antigas. Essas caixas hoje que a gente fecha, que tem aquela válvula, né? aquela tampa com rosca, essas não. Mas aquelas de cimento amianto antigas, ou algumas que não tem tampa, o pessoal coloca um plástico, tem mosquito da dengue criando ali dentro. Pombo, outro dia, o Dr. Bactéria, por exemplo, é amigo nosso. Um dia ele foi chamado, trabalhei com ele em São Paulo, ele foi chamado para ver um caso. E aí ele estava vendo pequenas estruturas na pia de uma dona de casa. O que eram essas estruturas branquinhas desse tamanico aqui? Eram ossos de aves. Era um pombo que tinha morrido lá dentro e estava saindo essa estrutura, saindo um pedacinho de osso que só tinha pena lá em cima, a pena fica. Mas o pombo ele vai acabar se decompondo lá. Isso acontece demais. Eu pergunto para vocês, quando foi, registrem aí no chat depois aí, quando foi a última vez que vocês lavaram a caixa d'água de vocês? Há quanto tempo? Ou nunca fizeram? A recomendação hoje pela Sabesp, pelos órgãos reguladores, é de 6 meses. Água que é utilizada na produção de alimentos ou para consumo humano, 6 meses no máximo esse reservatório tem que ser higienizado. E tem que se contratar uma empresa legalizada que faça o trabalho direitinho, porque senão ele pode contaminar ainda mais o seu reservatório do que fazer a higienização. Estas daqui, ó, são as principais pragas que a gente faz o controle. Nós temos os cupins de madeira seca, que a gente vai falar, as moscas, as ratazanas ou os roedores, 3 espécies importantes que a gente vai falar, cupim de concreto ou cupim de solo, que são esses aqui, as formigas, os mosquitos ou pernilongos, as baratinhas e a baratona. Periplaneta americana, que é a barata de esgoto. E essa daqui é aquela que dá em supermercado, dá em hotel, dá em lixeira, dá em restaurante, essa menorzinha, que a gente também vai falar. E uma foto muito legal, que eu tenho certeza que alguns de vocês nunca viram. Um escorpião com os filhotes aqui nas costas, ó. Depois que nascem os filhotinhos, eles ficam aqui junto com a mãe, ela é partenogenética, a gente vai falar disso, e os filhotinhos ficam aqui, ó, nas costas, para receber alimento da mãe, até que eles comecem a ser caçadores de vida livre, e aí começam a predar as suas próprias presas.
Aqui, para quem quiser anotar, pega o caderno, essa apresentação depois vai ser disponibilizada. Mas aqui a gente começa a falar um pouquinho só, e é um slide que a gente vai citar duas legislações importantes, que têm esses conceitos aqui relacionados. O que são pragas urbanas? Vocês já ouviram falar em pragas agrícolas, mas agora as pragas urbanas, elas têm origens através de adaptações ao ambiente. São muito parecidas com as pragas agrícolas. Estavam aqui há muito tempo, mas durante o processo evolutivo e com a presença da pessoa, eles são chamados de insetos sinantrópicos. Sinan, sim, né, que ficam em torno, e antropos, homem, é aqueles que estão ao nosso redor, estão próximos da gente. E eles se originam através de adaptações do meio ambiente. Os ambientes isolados conferem a esses insetos ou a essas pragas uma dinâmica diferenciada. Porque na agricultura a gente aprendeu que ela é muito influenciada pelo clima, as populações de insetos ou de pragas, e muito influenciada por inimigos naturais. As pragas urbanas funcionam diferente. Ao invés da gente ter aquela oscilação na população, que é muito comum na agricultura, nas pragas urbanas eu tenho praticamente uma linha, porque ela está dentro de um hospital e ela se adapta àquele hospital. Porque ela está dentro de um shopping center e ela se adapta àquele clima do shopping center. Ali ela não tem escassez de comida, ali ela não tem radiação do sol, ela não tem chuva, não tem intempéries. Então a população dela, praticamente, de uma maneira didática, ela é uma linha, ela é explicada por uma linha. E o que a gente tenta fazer é baixar essa linha que representa essa população, no nível populacional em um dos eixos, baixar essa linha a um nível que ela não incomode as pessoas, mas provavelmente sempre estarão presentes. Essas pragas e esses insetos sempre estarão nesses ambientes. A gente fala de controle, a gente não fala de extermínio, a gente não fala de eliminação, não fala de acabar com tudo, a gente fala de controlar e colocar em níveis baixos. E o conceito de praga urbana ele é relativo, porque vai depender do local que ela está infestando, vai depender da quantidade que eu tenho de praga, se eu tenho uma mosca ou se eu tenho 1 milhão de moscas. Se ela está no quintal da minha casa ou se ela está dentro de um centro cirúrgico. Se é uma mosca ou se é uma formiga lava-pé. Uma formiga lava-pé num campo de futebol ou num parquinho de criança não pode ser tolerado, então o nível de tolerância é 0. Uma mosca num parquinho ou num campo de futebol, talvez a gente tolere. E é cultural, porque tem gente que não se incomoda. Tem gente que cria rato. Eu já vi um caso do pessoal de uma funilaria, conhecidos nossos, que ele no final do almoço deles lá, ele pega o marmitex e ele tem um rato de rua, rato de esgoto de estimação. Ele põe o marmitex lá, o rato já vem na hora do almoço. Então é uma brincadeira, mas de vez em quando a gente vê, né? Aqueles tachos com leite e os ratos se alimentando ali em volta, né? Bebendo leite ali. Então existe e assim é cultural. Depende do lugar que está infestando, depende da quantidade dessas pragas, da espécie, do tipo da praga e se a pessoa se incomoda ou não. E se ela se incomoda ou não vai definir a tolerância. O nível de tolerância é que define o meu controle. Eu tolero mais ou menos. São conceitos muito semelhantes aos da agricultura, porém a gente adapta e tem uma certa diferenciação. Às vezes o nível de controle é 1, o nível de tolerância é 1, eu tenho que atuar no primeiro momento. Dentro de um centro cirúrgico, nada é tolerado. Abelha, por exemplo, ela é praga? Depende, porque ela é importantíssima na polinização, importantíssima em seus produtos e subprodutos. Porém, quando ela está lá na máquina de refrigerante, na hora que a gente está pegando o nosso refrigerante na lanchonete, ali, naquele momento, ela é uma praga. Se ela entra num hospital ou está num restaurante, está num leito de hospital, por exemplo, ali naquele momento ela é uma praga. Então, o conceito de praga, ele é relativo e é diferente. Ele não é taxado de praga e sempre ele é praga. Depende da circunstância que nós temos. Se é uma casa, se é uma residência, se é um hospital, se é uma escola. Então, depende do nível de tolerância. E essas são as duas legislações mais importantes que rezam a atividade de controle de pragas.
A CVS número 9, que é a portaria número 9 de 2000, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, e a resolução número 52 da Anvisa de 2009. Inclusive, nessa 52 fala sobre o controle de pombos também. Quem tem dúvida, se pode matar, não pode matar, a gente vai falar algumas coisas aqui, mas nessa legislação vocês vão encontrar isso também. E aí eu falo um pouquinho sobre as principais pragas. A primeira delas, e assim, a gente vive, as empresas de controle vivem pelo asco das pessoas algumas pragas. A gente costuma dizer que a gente vende bem-estar. Eu não vendo dedetização, eu não vendo controle de pragas. A gente vende bem-estar. É muito mais legal vender bem-estar do que dedetização. Você compra muito mais fácil, o nosso cliente compra muito mais fácil quando eu falo para ele que estou vendendo bem-estar e segurança para ele, do que quando eu estou vendendo desinsetização. E aí vem de novo esse termo, né? Desinsetização. Esse é o termo correto. Mas vocês vão encontrar falando dedetização, detetização, que é consagrado pelo uso. Porque todo mundo falava isso por causa do DDT, organoclorado, muito tóxico, que foi banido do mercado, mas todo mundo continua utilizando ainda isso, esse nome para essa atividade. Mas o correto é desinsetização. Difícil de falar, nossos clientes têm dificuldade para falar, mas esse é o termo correto. E a partir de hoje aqui a gente vai mudar alguns conceitos, alguns nomes. Já falei que pernilongo chama mosquito, não chama pernilongo e não chama... E mosquito não é mosca, né? É outra coisa. Vocês precisam levar essa informação, porque vocês vão formar opinião. Aqui, ó, a família das moscas, das baratas, né? Os adultos aqui com asas e os jovens aqui, ó, sem asas. Inclusive com o que a gente chama, ou popularmente é conhecido como ovão. Olha o ovo da barata. E na verdade não é o ovo da barata, é uma oteca. Lá dentro, a oteca é uma estrutura de resistência. Lá dentro eu tenho até 16 ovos, 20 ovos que estão protegidos por essa estrutura de resistência e que facilita ela a fazer sua dispersão. Porque essa oteca, ela tem uma camada lipídica em volta, gordurosa, que quando bate o inseticida ali, ele escorrega, ele sai, ele não tem uma boa aderência. Então não adianta eu fazer aplicação de inseticida para controlar a oteca. Eu tenho que fazer aplicação de inseticida para controlar os insetos aqui, que são jovens e adultos, mas a oteca não. Por isso que não adianta desinsetização semestral. A maioria das residências fazem desinsetizações semestrais. Não, eu quero fazer só a cada 6 meses, eu não quero fazer trimestral, não quero fazer nada disso. A legislação hoje, a RDC 52, fala que todos os ambientes comerciais têm que ter serviços mensais, minimamente mensal. Porém, essa fiscalização hoje não é tão severa, ela não é tão intensa, e as empresas, algumas ainda continuam comprando esse serviço trimestral ou semestral. Para uma residência até dá, mas para um ponto comercial, infelizmente, não dá para vender para a pastelaria da esquina, que tem um montão de problema, serviços semestrais de controle de pragas, tá? Porque não vai durar, nenhum produto dura mais que 3 meses. Principalmente a indústria de alimentos, que é lavada, uma pressão de outros substratos ali muito grande, aplicado hipoclorito, aplicado peróxido de hidrogênio, de todas, várias substâncias aí, para fazer a desinfecção daquele ambiente. Então, nosso produto não dura. Você tem que ter um programa de controle de pragas, que a gente vai falar, tá? E essas baratas, elas estão principalmente dentro das tubulações de esgoto. Façam o controle na tubulação de esgoto e não do lado de fora. Do lado de fora, você tem que evitar que ela saia. Você tem que fazer o controle dentro da tubulação de esgoto, que ali vai na causa, não vai no efeito, não, na causa e não no efeito. Não adianta ir lá querer matar a barata do lado de fora, você tem que saber qual que é a causa, de onde que ela está vindo. Veja essa outra, ó. É uma barata também, que é a Blatella germânica, conhecida como francesinha. Muito comum em restaurante, ônibus de viagem, freezers, shopping center, praça de alimentação de shopping center, mesa de shopping center. É uma barata que não voa, perdeu a capacidade dela de voo, porque ela fica limitada a um pequeno ambiente. E ela se alimenta ali naquele ambiente. Então, naquele local ali onde ela está, a gente tem que fazer o controle dela ali. E o principal ponto é redução de fonte de alimentos para ela.
A oteca dela, veja aqui, ó, ela carrega a oteca no final do abdômen, até o momento que os ovos estão maduros e ela vai soltar essa oteca. Veja a outra aqui, ó. Aqui tem uma jovem e aqui tem a oteca também. Dentro dessa, olha, tem 40 ovos lá dentro. E ela tem capacidade de penetração de embalagens, porém não voa. É uma barata que fica inscrita no ambiente, fica só ali pertinho. O controle que você vai fazer para a periplaneta americana, que é a maior, aquela chamada cascuda voadora, para essa é um controle totalmente diferente. E principalmente a utilização de gel inseticida, porque o gel inseticida, ela se alimenta desse gel e tem o efeito dominó, porque as outras vão se alimentar da casquinha, da equidise, daquela troca dela, no momento da equidise, da exúvia dela, que ela vai se alimentar dessa exúvia e vai acabar levando e se alimentando do inseticida também. Então tem o efeito dominó, não adianta matar só aquelas do lado de fora. O gel inseticida é bem legal para essa situação. Esse aqui é um grande desafio. A gente vai falar aqui de mosca doméstica. Mas nós temos hoje nas cidades mosca de estábulo, mosca do chifre, os pernilongos, as mosquinhas que ficam para todo lado, que tem em cultura de cana, que tem em supermercado, que tem em restaurante, tem vários outros, mas o principal ponto de todas elas qual que é? As larvas se desenvolvem em meios quase liquefeitos, não pode ser seco, quase liquefeito, e aí ela tem a fase de larva, tem a pupa e depois ela vai se transformar em adulto. E de ovo a adulto, ó, de 6 a 10 dias. Veja esse salgadinho aqui, ó, o enroladão de presunto e queijo aqui, ó, pizza cheio de larva de mosca lá dentro, ó. Elas vão voar a cerca de 1,80 m, 2 metros de altura. Então aqui, nessa altura, não adianta eu fazer controle lá embaixo, elas vão estar voando aqui. Por que eu falo isso? Porque é uma estratégia ecológica para a gente utilizar as armadilhas luminosas também. Mosca, a gente recebe chamados para fazer o controle, porém é uma das pragas mais difíceis da gente fazer o controle de controle delas. Porque a gente precisa saber da fonte, precisa saber onde é que ela está criando, e não só pensar em eliminar o adulto. E isso em supermercado e shopping center não é tão fácil. Eu tenho moscas na praça de alimentação e como aquele ambiente ela já está adaptada ali, ela está procriando ali perto, na área do lixo, na área da reciclagem, e ela vai ficar ali por perto e indo para a praça de alimentação. No caso de shopping tem um caso muito interessante, vou falar pertinho aqui, ó, que é a atração por amônia, concentração de CO2 e outros gases. Um dia a gente foi chamado para fazer o controle de moscas num salão de beleza. E a pessoa falou que todas as moscas da praça de alimentação estavam lá. E por que elas estavam lá? Porque alguns produtos que elas utilizam, que estavam utilizando lá, tinha tanto amônia quanto ureia e causava na mosca essa sensação, ou aquela percepção de que havia alguma coisa em algum processo em decomposição e que tinha alguns gases ali diferenciados e acabava atraindo as moscas ali para dentro. Então, os produtos químicos ali, e aí falo também de CO2 e outros gases, GLP, por exemplo, gás de cozinha, ele também atrai mosca, porque são subprodutos de processos fermentativos, subprodutos de processos de decomposição de matéria orgânica. E aí a mosca relaciona que lá tem alimento, e por isso ela acaba indo para aquele ambiente. E as cores também, ó, amarela, preta, vermelha, e quando tem uma mosca, a outra vai atrás. Quando eu tenho várias moscas, todas elas é igual fila, né? Quando tem fila grande, a gente acaba querendo ir naquela fila para saber. A mosca é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma mosca, duas moscas, as outras são atraídas para aquele ambiente também. Outro importantíssimo que nós temos são os roedores. 3 espécies importantes: musmúsculos, ratos e ratos norvégicos. Aqui, ó, eles na natureza, nessa coluna, e aqui eles esticadinhos aqui mortos, ó. O camundongo, para a gente ver o perfil deles, porque eles são diferentes. Todos esses aqui são adultos. A ratazana, ela também tem o filhote dela pequenininho, mas o adulto dela, ó, tem o focinho mais arredondado e a orelha menor.
Por que que isso é importante? Porque a ratazana, que é o ratos norvégicos, é o rato de esgoto. O rato preto, que é esse rato aqui, ó, que é o rato de forro, que eu tenho certeza que vários de vocês aí já viram, é aquele rato que desce para comer a ração do seu cachorro e sobe no telhado e fica no telhado. É aquele que vai no vizinho, come lá a ração do cachorro e vem dormir na sua casa, no sótão da sua casa. É aquele que vai se esconder dentro do supermercado. Supermercado, 90% dos casos, é o rato preto. E poucos casos hoje em dia de camundongos, que é aqueles que às vezes ficam na nossa casa, faz um ninho com jornal, fica ali pertinho, na churrasqueira, e fica ali próximo a nós. Agora, esse rato aqui é o nosso principal caso. A maioria dos supermercados tem o ratos, e ele tem a orelha maior, perceba aqui ó, quando comparado com a ratazana, o rabo dele aqui não dá para ver muito bem, mas é afilado e é maior, e o focinho dele também é mais afilado, ele é mais esbelto, ele gosta de cereais, ele tem uma alimentação diferenciada. E uma das coisas importantes, né? Aí uma ratazana, que quando a gente fala assim, você viu um rato, você bate o pé. Se ele descer e for para o esgoto, é rato de esgoto. Se ele subir para o seu telhado, é rato preto. É muito comum isso acontecer. É uma brincadeira que a gente faz, mas é muito comum. E por que eu preciso saber disso? Porque cada um se alimenta de forma diferente. A alimentação deles é uma alimentação diferenciada. Então, o rato de telhado, ele se alimenta principalmente de cereais e frutas. E o rato de esgoto, ele vai se alimentar de restos de alimento rico em proteínas. Então, ele estará em outros ambientes. E o rato de esgoto, isso aí a gente já viu, olha, essa é um slide que a gente recebeu de um cliente nosso, o rato saindo... Ah, não, esse é de um vídeo da Bayer, de um rato saindo de dentro de uma privada, e aqui, ó, por onde ele passa, aqui é o esgoto. Ele fica até 3 minutos sem respirar aqui, e ele já sabe que vindo aqui pela água, ele sai aqui, ó, respira, sai do vaso sanitário e vai se alimentar ali perto. Porque nesse banheiro que está sem utilizar há muito tempo, está pertinho da cozinha, e na cozinha tem a fruteira, ele vai lá e se alimenta na fruteira, ou ele vai lá e come a ração do seu cachorro. Por isso que ração de cachorro também não pode ficar na vasilhinha durante a noite. O veterinário já falou isso para vocês, eu tenho certeza que não é para deixar a alimentação à disposição, e esse é um dos casos importantes, porque esse rato pode querer se alimentar lá. Veja as formigas, outro problema grave, principalmente 2 espécies em áreas urbanas. Monomorium, SP, que é aquela pretinha que faz aquele carreiro em cima da pia, várias formiguinhas, aquele que a gente enxerga. E a Tapinoma melanocephalum, que é aquela branquinha, que fica no açucareiro, no restaurante, ali na lanchonete, que a gente nem enxerga ela, bem pequenininha, bem miudinha. Essas são as 2 espécies importantes. São insetos sociais, têm suas castas definidas, suas funções, eu tenho a rainha, eu tenho o soldado, eu tenho as operárias, semelhante às abelhas e aos cupins, né? Se alimentam de resíduos de alimentos, soro, suco, geleia e biscoito. Onde que a gente encontra isso? Em hospital. Por isso que o hospital tem muita formiga, e a gente vai ver um experimento que foi feito daqui a pouquinho. É encontrada principalmente no repouso médico e nos quartos de hospitais, possuem capacidade de penetração em embalagens e são onívoras, se alimentam de vários tipos de alimentos, proteicos e ricos em carboidratos também, e muito importantes nos processos de infecção hospitalar. Foi feito um experimento, né, no Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp, Unesp de Rio Claro, que existe um dos maiores centros de estudo de insetos sociais aqui, né, na nossa região, e quem lidera lá é o professor Odair Bueno, e 12 hospitais no estado de São Paulo receberam um experimento onde se colocavam pequenos tubetes, tipo Eppendorf, né, que a gente fala, e eles colocaram isca açucarada lá dentro, e percebam, ó, todos os hospitais tinham infestação por formiga. 16,5% das formigas coletadas tinham bactérias patogênicas. Berçários e UTIs foram os locais com maior infestação, porque eles não gostam de deixar uma empresa de controle de pragas
entrar num berçário ou numa UTI. Quando alguém contrata o nosso serviço, ele está com medo da praga e da gente. Porque a praga está lá incomodando ele e nós vamos aplicar inseticida. Por isso vocês têm que dar tranquilidade para esse cliente. Por isso vocês têm que estar com informação para poder cobrar desse fornecedor segurança na aplicação. Porque você está comprando bem-estar. E esse cara tem que te entregar bem-estar, não intoxicação de cachorro, intoxicação de criança, alergia de todo mundo e sai todo mundo de dentro da casa. Isso não existe mais. A gente já tem uma tecnologia de produto hoje que é muito desenvolvida para ter tratamentos seguros e muito eficientes. 16 até 73 de 100 cápsulas espalhadas no hospital retornaram com formigas. Praticamente dessas 73, quase todas voltaram com formigas. Então, existe formiga no hospital inteiro, por isso a importância do controle de pragas urbanas. Pode não parecer importante, eu não tinha ouvido isso até hoje, mas a partir de hoje eu tenho que ter uma visão diferente. O que acontece é que a gente está muito acostumado a ir no supermercado e comprar um spray inseticida e resolver o problema ali. Ah, esse é forte, isso aí até tossindo, né? De vez em quando você vai ouvir sua mãe falando, sua avó falando. Hoje está mais tranquilo em relação ao produto. Ah, compra aquele preto. O preto é que é bom, o verde não serve para nada. Lembra disso ou não? Ouviam isso? Então, isso por quê? Porque tem associação de produtos ali. E vocês não podem comprar produtos em agropecuária para fazer desinsetização. Aquele pequenininho que todo mundo já viu por aí, já te ofereceram, ou quem compra, isso é crime. Você está usando um produto de uso veterinário dentro da sua casa. Você está colocando em risco a sua família, o meio ambiente, porque a dose não está determinada para você fazer uma aplicação na sua casa. Quando você compra aquelas bolinhas para matar rato, aquilo é crime, aquilo é inseticida de altíssima toxicidade. Não é raticida. Hoje existe 0800 para você denunciar ou para alguém te denunciar quando você compra esse produto. Vocês, técnicos, têm que ter inteligência e não o caminho mais curto. Porque o caminho mais curto não será o mais eficiente, pode ter certeza. O que a gente faz, principalmente, é desinsetização e desratização. Na sua casa e naquele cliente que quer fazer uma vez a cada 6 meses. Mas o que nós vamos vender para os clientes e é o principal produto e é o que vocês vão comprar nos lugares onde vocês estiverem trabalhando, vai ser o controle integrado de pragas, que vocês viram também na agricultura, ou verão na agricultura, ou terão oportunidade. É muito semelhante. Controle integrado de pragas, objetivo, controle populacional das pragas, segurança das pessoas, do ambiente e do produto. Como que ele funciona? Através do monitoramento, e aí você decide pelo controle. E esse controle, você vai fazer primeiro uma amostragem para saber se eu tenho pragas naquele local, semelhante à amostragem, por exemplo, que a gente faz em talhões na agricultura, de soja, de feijão, seja o que for, qual a cultura. E o controle, aí eu defino o controle dependendo da amostragem que eu fiz. Funciona também na área urbana. Pode ser um manejo ambiental, de mudar alguma rotina que eu tenho ali dentro e eu já elimino a praga. Pode ser com a introdução de predadores. Por exemplo, tem muita gente colocando galinha da Angola para controlar escorpião, né? Há as suas ressalvas, porém, dentro do controle integrado de pragas, beleza. É mais uma ferramenta. É a mais eficiente? Não, com certeza não. Controle físico, colocando barreiras, telas, ralinho, abre e fecha. O sifonamento do ralo, aquela voltinha que o ralo tem da pia, não é para ficar parado a água ali só. Aquela água que fica parada ali é para não voltar odores da tubulação e para não voltar insetos por ali também. Porque quando ele encontra água, como acontece no vaso sanitário também. E aí, por último, o controle químico. E todo esse material, esse serviço que a gente vai executar, hoje em dia, as empresas estão partindo para a indústria 4.0, que é para, como está escrito ali, né, uma expressão que engloba tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos dos sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem, para a gente ter eficiência operacional, eliminar papel e registrar isso tudo hoje em nuvem, just in time,
Todo o nosso material hoje, por exemplo, da Desinfecta, o cara vai com um celular para o campo, a pessoa vai dar o aceite no celular, ele já vai fazer a leitura do porta-isca no campo, ele vai imprimir a ordem de serviço, aquilo já vai... A comunicação hoje é toda online, não tem mais papel. Todo esse aqui é o nosso sistema, ó, é da Desinfecta, todo esse material, e a gente tem um aplicativo que foi desenvolvido e um CRM onde o cliente e você vai poder exigir da empresa que você vai contratar um CRM para você gerenciar os dados e como anda a infestação e que controle você está fazendo. Professor, à vontade. Quando a desinsetização tem que ser feita em comércio, indicado de 30 em 30 dias. Em residências, qual que é mais ou menos a periodicidade que a gente tem que fazer? Hoje, a gente recomenda semestralmente. Em alguns casos, quando você não tem muitos problemas, até anualmente resolve, mas semestral é o melhor, tá? A maioria vai fazer anualmente. Porque o que acontece? Quando eu aplico inseticida, eu baixo muito essa população de insetos lá dentro. E aí, até voltar, a pessoa não se incomoda tanto, ela prefere não fazer outra aplicação. Então, nenhum lugar está escrito que é obrigatório. Está escrito em qualquer programa de controle de qualidade, vai dizer que tem que ter uma empresa que tenha um programa de controle de pragas dentro da indústria e ele vai determinar, e a gente vai determinar qual a melhor solução. Mas em residência semestral ou anual. Se é um lugar onde eu tenho problema com escorpiões, a recomendação contra escorpiões, porque existe inseticida para combate de escorpião, aí é trimestral. E como que a pessoa leiga faz para saber se a empresa que ela está contratando é uma empresa de confiança, que age seguindo todas as indicações do ISO? Ótima pergunta. Vocês vão encontrar na internet o site da APRAG. Eu acho que a gente tem alguma coisa ali. A APRAG é a APRAG, que é a nossa instituição de classe, a nossa principal associação, e lá estão todas as empresas legalizadas, estão credenciadas ali. Existem legalizadas que não estão nesse fórum, tá? Que não estão no site da APRAG. Mas a APRAG é a nossa principal associação e ali você vai encontrar, com certeza, principalmente nos grandes centros, empresas legalizadas e registradas ali. E que são idôneas. Colei já o site no nosso chat, tá, pessoal? Legal. O site da APRAG. Obrigado, professor. E aqui o motivo das pragas aparecerem, os 4 As. Quando vocês estiverem em campo ou que tiver um problema de praga na sua casa, lembre-se desses 4 As. Acesso, água, abrigo ou alimento. A praga está ali por causa disso. Posso ter todos eles ou posso ter um só que está atraindo ela. Ela pode estar sendo atraída para se alimentar, pode estar sendo atraída para tomar água ou para se abrigar e passar a noite ou é o esconderijo dela. Ou está só passando por ali. Antes de contratar uma empresa, pense se você não tem uma alternativa simples que vai resolver um desses As aqui, você não precisa contratar uma empresa de controle de pragas. Você vai fazer o manejo ambiental em cima desses 4 As. Um dos dispositivos que a gente tem importante, por exemplo, que a gente fala de manejo ambiental e para a gente esquecer um pouquinho só do controle químico, veja essa armadilha, por exemplo, uma armadilha de eletrocução. Antigamente essas eram as mais utilizadas. Essa mata o inseto, veja a mosca tomando um choque aqui, ó, entre essas aletas, ó. Ela toma um choque e explode e vai morrer. Existem hoje armadilhas luminosas que são adesivas. Então ela é atraída por essa lâmpada emite um comprimento de luz ultravioleta que atrai o inseto mais do que uma luz normal. E aí ela vai morrer tostada aqui. Quando ela tosta e toma esse choque aqui, ela explode e ela vai lançar fragmentos todo aquele ambiente. E esses fragmentos aqui vão cair. Por isso, em áreas de produção de alimento ou de invase, eu tenho que, se eu tiver esse tipo de armadilha, elas têm que estar a mais de 3 metros de distância daquela área crítica, porque senão pode contaminar o ambiente. Mas veja o que temos aqui, ó. Olha o açougue. E uma armadilha dessa aqui em cima da máquina de moer carne, ó. Você já compra a carne moída temperada já. Temperada. Já vem temperada, já vem fermentando, já vem bacana aqui, ó, tá? Essa foto eu tirei. Isso é muito verídico, essas duas aqui. A outra num shopping center, uma praça de alimentação, e aqui sobre os alimentos aqui, ó. É uma de eletrocução também,
sobre os alimentos aqui. Veja essa já é adesiva. Nós temos a armadilha aqui, parece uma arandela, o modelo dela é chamado arandela, tem a luz azul que está aqui, ó, aqui é uma vista de cima, e os insetos colados aqui, ó. Aí os insetos são aderidos, ele não vai explodir, não vai ficar aquele, quando cai um besourão, né, um rola-bosta ali, fica torrando por 1 dia e meio, mais ou menos, naquela outra armadilha, né? Aqui não, ó, aqui ele vai ficar preso aqui. Então, a gente só faz a substituição desse refil adesivo, tá? Esses são métodos físicos. E aí, controle químico. Veja aqui, ó, posso usar desde um pulverizadorzinho simples, aqui tudo para empresa profissional, não é para uso residencial. Aqui alguns produtos de venda a empresas especializadas, sempre o controle químico em função de uma amostragem que você vai fazer. Piretroides é o grupo químico de inseticidas mais utilizados hoje em dia. Produtos seguros, sem odor. Hoje os produtos não têm cheiro e tem gente que ainda quer que você leve um produto que tem cheiro, porque aquele que não tem cheiro, que na verdade é só o solvente da molécula, ele quer que tenha cheiro para parecer que é forte. Então, às vezes, a gente tem uma tecnologia super desenvolvida para isso, mas em alguns clientes eles não querem dessa maneira. Eles querem um produto que seja fedido e que dá o sentimento a ele de que é um produto mais forte. Às vezes é muito mais barato uma molécula muito pior, com risco de intoxicação muito maior, do que aquela que está super preparada, encapsulada e o cliente não quer esse produto, tá? E todos eles com a ficha de segurança. FISPQ, guardem esse nome, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Todo produto químico registrado na Anvisa tem uma FISPQ. Ali você encontra todas as informações, equipamentos de segurança que você precisa utilizar, para fazer o transporte dele, até que quantidade, como ele é classificado. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, todos eles têm. Aqui, ó, é o porta-isca raticida. São aquelas caixinhas que a gente coloca em volta das fábricas para o rato entrar aqui, ó, e comer. Ele entra, isso aqui fica fechado, ela está aberta, ele entra aqui, ó, por esse furo aqui e come a isca rosa, ou a isca azulzinha, ou verdinha. Não existe raticida líquido. Não existe raticida líquido. Cuidado com essas coisas que passam por aí vendendo para vocês. Isso é crime, não é raticida. Raticida hoje é sólido, você tem peletizado, você até tem em pó e são blocos parafinados. Fora isso, esqueçam, tá? Depois que ele comeu uma vez esse bloquinho parafinado aqui, e não serve para todos os casos, nem para todas as espécies, ele vai fazer o cocôzinho, ó, se o bloquinho for azul, cocôzinho azulado. Cocôzinho normal aqui, ó, as fezes normais e as fezes azuladas. Comeu e se alimentou uma vez ali, ele está morto. Não vai sobreviver e vai morrer daí 1 semana por hemorragia interna, porque o princípio ativo utilizado nessas iscas raticidas é um anticoagulante. Aqui uma outra forma, que é uma placa adesiva, é como se fosse uma ratoeira. É um pouco ruim, né? Não é muito agradável dessa maneira, mas é uma maneira rápida que às vezes a gente encontra, como se fosse a utilização de uma ratoeira, e ele vai ficar aderido aqui, ó, vai ficar morto e aderido nessa placa adesiva. Ela é colocada normalmente num dispositivo, que também é um túnel, e ali dentro ele passa e fica preso. Aqui filhotes de ratazana, aqui rato de forro e aqui uma ratazana grande também. Tem alguns que entram e colocam a mãozinha nessa cola e aí fica só uma mãozinha preta, eles se chegam a mutilar e sair andando pelo desespero quando ficam presos nessa cola. Mas normalmente você vai encontrá-los mortos já. Professor, por que é encontrado muito rato dentro de fogão doméstico? As pessoas dizem que encontram muito. O fogão, assim, hoje nem tanto, mas ali é o lugar onde você está mais próximo do abrigo, que tem resíduo de alimento, que tem, normalmente, é uma estrutura de móvel de madeira, que está perto da água, e ele pode estar vindo do esgoto ali perto de uma pia, coisa desse tipo. Então é muito comum.
você encontrar ali. E antigamente, eu não sei se hoje você tem os cooktops, que são mais simples e tal, mas antigamente você tinha uma lã de vidro ali dentro e ele usava aquela manta para fazer o ninho dele ali dentro. Então era um ambiente que ficava quentinho, protegido e ninguém achava ele, ninguém conseguia retirar ele dali, né? Era Difícil muito comum. acesso, né? Difícil acesso para o humano, né? É isso mesmo. E sou dessa época aí também. Eu também, professor. Essa daqui, esse é outro ponto super importante, que a gente vai fazer um overview aqui também, dar algumas noções, mas os cupins urbanos. O que nós passamos até aqui agora são as principais pragas que acontecem nas residências e que a gente encontra no cotidiano, encontra várias vezes durante todos os dias ou durante as semanas. Agora, o cupim urbano, ele é uma praga bastante importante e que, assim, mais especializada ainda tem que ser a empresa que faz esse controle dessa praga, porque ele tem aparecido muitas vezes. Aqui os três, ó, aqui eu tenho o cupim que a gente chama de heterotermes, todos eles aqui são os soldados, eles são responsáveis por defender a colônia, percebam que a cabeça é um pouquinho mais escura, né? E justamente porque dá uma resistência maior, mais queratinizado, e ele vai defender a colônia com mais força, na verdade, tá? Quitinizado, né? Cupim de madeira seca, tá aqui, ó. Essa é uma foto que vocês provavelmente nunca viram e nunca encontraram esse bicho aqui. Esse é aquele que vive dentro da porta e que vai causar esse granuladinho aqui que a gente vai enxergar na porta ou no móvel nosso, que é o Cryptothermis brevis. Ele já vem com a madeira e ele fica dentro dessa madeira, ele se alimenta ali e ele vai ficar inscrito nessa peça. O tratamento que você tem que fazer é injeção de inseticida naquela peça ali, porque a peça já veio contaminada. Aqui, ó, a gente tem duas espécies e dois problemas que aparecem e são confundidos de vez em quando. A broca, que é um coleóptero e que vai causar aquele pozinho fino. E aqui são as fezes do cupim, que vai ser mais granulado e, na verdade, você vai ter que usar praticamente a mesma estratégia, né? No caso do cupim e na broca, para fazer o controle químico desta praga. Inseticida específico, aplicação muito específica e muito técnica. Pode dar em madeiramento de telhado, pode dar em móveis, pode dar em portas, pode dar em... Professor, ele pega MDF, ele não gosta de MDF, porque é uma madeira muito processada, aquilo é um papelão com resina, e aí ele não prefere isso, ele prefere madeira mais mole. MDP, ele já é mais palatável, que é aquela com fragmentos de madeira, né? Aqui o Nasutitermes, ó, que é uma espécie importante que normalmente é encontrada em árvores, porém ela faz o ninho na árvore, faz aquele ninho elevado, entra na sua casa e se alimenta de material celulósico dentro da sua casa, do gênero Nasutitermes. Veja aqui, ó, isso aqui é uma caixa, né, um ninho elevado de Nasutitermes. Se essa árvore estiver conectada ou estiver próxima da sua casa, ele pode ir na sua casa e começar a se alimentar do móvel, do rodapé, da guarnição, principalmente daqueles que têm peças mais macias, madeiras mais macias, tá? Aqui, ó, ele descendo por uma tora de eucalipto aqui, ó, um caminho de cupim. Alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de estrutura. Ele passa por dentro desse túnel para ele não perder umidade, para ele não ressecar. E aí ele continua, ele vai provavelmente ficar naquele ninho, desce, se alimenta ou anda por ali, se alimenta e volta para o ninho. Às vezes o ninho está no solo de outras espécies, como essa espécie aqui, ó, o Coptothermes gestroi. O ninho dele é no solo, como está aqui, ó. E aí ele vai subir na sua residência, sobe, se alimenta e desce de novo. Sobe, se alimenta pelas prumadas de tubulação, pelas fissuras aqui das sapatas ou da estrutura da estrutura da fundação, né, do imóvel. E aí ele sobe e você nem vê. Olha aqui a sua biblioteca, ó. Olha o cupim subindo lá por trás. Ele
comeu todos esses livros aqui, vocês vão ver o próximo livro, e começou a descer já, ó, ficou até perdido. Normalmente ele vai subindo. E aí ele se alimentou aqui e começou a descer. Veja o que nós encontramos lá, ó. Olha o livro todo consumido. E do lado de fora ele está assim, ó. Do lado de dentro ele está dessa maneira. Olha essa cobertura lá na área da Avenida Paulista, lá em São Paulo, que o cara furou a cobertura do apartamento inteiro procurando ninho de cupim. Isso não existe. Hoje a gente faz o controle desse cupim, um controle químico com a barreira química, que a gente vai ver, ou até com isca cupinicida. E eu não preciso achar o ninho, porque esse inseticida ele pode a gente fazer com que o cupim leve para dentro desse ninho. E aí o controle é muito eficiente. Ele abriu, gente, olha aqui, ó. Ele abriu inúmeros furos aqui procurando o ninho. Não adianta nada, nem que ele encontrasse o ninho, porque ele não ia ter garantia de que era um ninho só, ou que esse ninho estava só ali naquele local. O tratamento que a gente faz, ó, é com uma barreira protetora e química na fundação da casa. Eu furo a casa por dentro e furo a casa por fora e faço a aplicação desse inseticida. E vai evitar que esse inseticida, que os cupins tenham conexão da terra, do solo, com a residência. Porque ele vai encontrar um bolsão de inseticida ali. Se eu não quiser fazer essa barreira química e quiser utilizar iscas, são iscas semelhantes a essas aqui, ó. Esse dispositivo vai ao solo, isso aqui fica rente ao solo, e essa madeirinha aqui vai ser substituída, ela começa a ser consumida pelo cupim, até ali não tem nada, não tem produto químico ali. Depois eu substituo essa madeirinha por um produto químico, que ele leva para dentro do ninho e mata o ninho inteiro. Muito inteligente, porém não é tão rápido. A barreira química eu faço, e quando eu fiz, no mesmo momento, quem está para cima não consegue voltar e quem está embaixo não consegue subir. Então, o ataque do cupins acaba ali. Eu não preciso vender a casa. Tem gente que ouve o cupim se alimentando do móvel, e é verdade. Tem gente que quer vender a casa. Não é necessário vender a casa. E você decide trocar o móvel pela resistência que ele ainda tem. E não porque ele foi atacado e o cupim ainda está lá. O cupim não ficará ali naquele móvel. O cupim, depois que a gente faz a barreira, ele vai morrer. Se ele não tiver contato com o solo, ele vai morrer. Ele não vai passar para outro móvel depois que você fez o controle químico. E agora começam as revoadas, né? Agora, outubro, novembro, do siriri e aleluia, que são cupins. Diferentes, esses todos que nós falamos aqui são diferentes daqueles cupins de montículo do campo. Aquilo é outra espécie, aquilo não vai atacar sua residência. Cupins de gramados também são outros cupins. Esses são cupins urbanos e que atacam residências, tá? Então falamos das principais pragas, dos cupins e de uma praga importante para nós agora, que a gente não pode deixar e é responsabilidade também das empresas de controle de pragas. As prefeituras nos contratam, as empresas nos contratam, e no Paraná tinha um projeto de lei que toda empresa teria que ter um programa de controle de pragas e um programa de controle de Aedes aegypti. De Aedes aegypti. Por quê? Por causa das doenças que o Aedes aegypti tem transmitido. Agora, com a pandemia, o Aedes aegypti até perdeu importância, né? Parece que os casos nem acontecem mais, né? Não é verdade. Eles estão aí, aqui, ó, uma foto bonita aí, não é, do Aedes aegypti, aqui, ó. E a principal desenho no tórax dele aqui, que vai definir se ele é o Aedes aegypti ou não. Aqui o ciclo de vida dele, que vocês já conhecem, a gente já ouviu isso em vários programas, né, de mídia, na televisão. Então a fêmea, sempre a fêmea suga sangue, né, para maturação desses ovos aqui. E esses ovos, ó, no seco ele dura até 1 ano. As larvas duram aparecem aí, né, de 5 a 7 dias, mais ou menos. As pupas duram 2 a 3 dias nesse ciclo e os alados em torno de 43 dias. Esse é o ciclo do mosquito Aedes aegypti. Esses ovos colocados em grupos e passando pelo inverno, esperando as novas chuvas para que ele possa novamente eclodir aí, as larvas aparecerem, as pupas e os adultos também.
Ele prefere se reproduzir em água limpa e estagnada. A gente tem aqui, ó, os machos são fitófagos, eles não se alimentam de sangue. A gente vai ver a diferença dos dois ali. Mantém o vírus na saliva e, por isso, eles têm a possibilidade da transmissão durante toda a vida e 10 dias após picar uma pessoa contaminada, essa saliva já contém o vírus. E o pior de tudo, fêmeas contaminadas dão origem a filhotes, a descendentes já positivos também, porque ela tem uma transmissão transovariana e vai passar esse vírus, vai passar pelos ovários e vai dar descendentes já com o vírus. Uma diferença aqui, ó, só mostrando os adultos, né, do macho, do Aedes aegypti, e da fêmea. A principal diferenciação aqui é pelas antenas, a antena pilosa na fêmea e uma plumosa aqui, ó, mais bonitona aqui nos machos. Ele sugando uma plantinha aqui e ela uma pessoa aqui, tá? Fêmea e macho. O que a gente propõe para o controle de mosquitos é o manejo integrado de vetores. E o que se preconiza? Eficiência, baixo custo, ecológico e tem que ser sustentável. O controle dessa praga pode ser feito através também do manejo do ambiente, que a gente fala de não acumular água, manter calhas, porque a gente fala de tudo, mas ninguém fala das calhas. E as calhas ficam cheias de água e os mosquitos estão criando ali. Aquele reservatório de degelo da geladeira, mosquitos se criam ali. Esses umidificadores hoje que tem, que não é um ar-condicionado, são só umidificadores, fica um resíduo de água lá. Todos esses casos eu já vi, tá? Já presenciei. Eu tenho um umidificador desse em casa e eu resolvi drenar ele inteiro, porque eu sempre ia só completando de água. Quando eu drenei, estava cheio de larva de Aedes aegypti lá dentro. Então, eles estão mais próximos, o vasinho de planta, aquela coisa ali já passou, nós passamos dessa fase, nós estamos agora no refinado, nós estamos na calha, a gente está na geladeira, no pratinho do ar-condicionado, no dreno do ar-condicionado, porque esses mosquitos estão lá. O controle químico pode... Pois não? Quando a gente se depara com uma situação dessa, né, vai abrir lá o umidificador, ou atrás da geladeira, né, que próximo do motor fica onde desce um pouco da água do refrigerador, o que a pessoa faz quando ela encontra essas larvas? Tem alguma orientação? Porque a pessoa fica desesperada, né? Se você pegar e tirar essa água dali e já colocar ela, por exemplo, no cimento quente, vai drenar a água e a larva já vai morrer e você não vai ter problema. Ela vai ali exposto, né, de uma maneira exposta e não numa condição escondida, ali com o sol ali em cima. E ali ela pode usar uma peneirinha também, peneirar, e até com a mão mesmo, ela pode ali naquele momento ali macerar ali, não é dessa forma que ela vai se contaminar. Se tiver alguma dúvida, ela pode, por exemplo, utilizar uma luva, mas ela expondo aquilo, tem gente que usa, se você colocar o cloro ali dentro, você vai matar, água sanitária você vai matar. Se você jogar uma você de bicarbonato de sódio, se você mudar o pH daquela água ali, você já mata essa larva. Então, se você for ter contato, acho que é melhor usar uma luva, mas expondo aquelas larvas ali, elas já não vão ter problema mais. Os ovos têm essa resistência, mas as larvas não, e nem as pupas. Obrigado, professor. Nada. E antigamente a gente tinha essas coisas aqui, né? Lembra disso? Ó, os fumacês na cidade, né? E aí eu conto um caso que o professor Fábio Mazoneto vai lembrar. Tem um amigo nosso na universidade, somos contemporâneos, né, da pós-graduação lá na Unesp, em Jaboticabal. E tem um amigo nosso que tinha um experimento com bicho da seda. E ele tinha umas amoras lá do lado de fora, lá na universidade, e ele pegava essas folhas e alimentava as larvas dele, as lagartas de bicho da seda. Ele perdeu todo o experimento dele porque num dia anterior, na manhã anterior, passou um carrinho desse jogando essa fumaça e contaminando toda aquela plantação dele, toda aquela cultura dele. Ele retirou as folhas, não sabia e matou. Ele perdeu, ele estava fazendo um melhoramento de bicho da seda, de lagartas lá. Newton, lembra do Newton, professor? Newton, amigo nosso.
E aí essa fumaça aí, o que que a gente fazia, né? Os nossos avós, a gente, nossa mãe, abra a janela e deixa a fumaça entrar. E você ficava lá, né? Quando você não tinha bombinha de frite, né? Que a avó ia lá e aplicava bombinha de frite no quarto, fechava o quarto, depois você ia dormir lá. Então hoje, gente, isso não pode mais. Hoje não dá mais para fazer isso. Mas naquela época era a experiência que a gente tinha, né? Então aqui você tem o fumacê, que funciona muito contra os adultos aí, mas funciona contra todo mundo, né? Com essas pessoas que estão passando aí e contra qualquer desequilíbrio total, né? Então, o que a gente fala do Aedes aegypti, né? Que a prevenção é a principal forma de acabarmos com o mosquito e as doenças. Não tendo criadouros, não teremos mosquitos. É verdade. Se a gente tiver atenção e tirar eles de perto da gente ali, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não é porque eu trabalho numa empresa de controle de pragas que eu tenho que aplicar inseticida. Não é porque você tem conhecimento de inseticida que você tem que aplicar inseticida. Inseticida tem que ser sua última alternativa, porque ele é uma alternativa pesada, é uma alternativa com um alto risco de intoxicação e de contaminação. Então a gente tem que partir para o controle integrado de pragas e para meios alternativos. Aí entra... Todo mundo usa em casa aquele inseticida que liga na tomada, né? Que a gente às vezes vai dormir e deixa aquilo lá estralando. É indicado? O que o professor acha dessas soluções domésticas que a gente faz no dia a dia que entende que é comum? São produtos registrados, né? Então a gente entende, porque ele está colocando ali e ele está gerando ali uma névoa de inseticida. O que a gente entende, o registro prevê, é que são índices que para nós não vão causar mal. Estão em doses, digamos assim, consideradas baixas e de que não tenham tanta influência para a gente. Particularmente eu não gosto, tá? De estar num ambiente com aquele aparelhinho ali. É funcional? É. Antigamente tinha até aquela espiral, né? Que o pessoal colocava fogo e aquilo repele tudo. Então, assim, não é irregular. Tem estudos, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem visto a atuação dela e a gente tem que acreditar nas nossas instituições. Nós temos que acreditar na nossa legislação, em todos eles. A gente tem que fazer parte disso e a gente tem que colaborar que as instituições sejam respeitadas. Então a Anvisa precisa ser respeitada. E quando ela vem vistoriar nossas empresas, quando ela vai aprovar um inseticida, ela vai levar isso e vai contratar vocês, vai contratar instituições que façam testes, instituições idôneas, que façam testes com aqueles produtos. Então a gente precisa acreditar na ciência, precisa acreditar e que isso aí, eles estão em índices que vai causar mais benefício do que malefício. Então essa é a situação. Então não é uma questão de indicação ou não, é de preferência e de você... você ser vegetariano por opção, é você não ser vegetariano por opção e preferir carne, aí a gente define perto de que a gente quer estar, né? É porque quando tem essa mudança climática, geralmente, a gente vê que à noite você deixar uma janela aberta enche, né, dos famosos pernilongos, a pessoa não consegue dormir. Aí ela vai ligar um em cada tomada, fecha a casa e vai dormir. Então, por isso a pergunta, para saber se isso é usual ou se não é, ou se tem alguma outra possibilidade, porque a gente vê que quando tem uma mudança, vai chover ou está muito quente, realmente os insetos começam a entrar mais dentro da casa, né, dentro do domicílio, né? Esses aparelhinhos só servirão para mosquitos, só servirão para o que a gente chama de pernilongo, não vai servir para outras coisas, ele é muito específico. Assim, eu na minha casa tenho tela, mas tem um aparelhinho desse quando eu esqueço uma porta aberta, alguma coisa diferente, ou quando é madrugada e não tem mais o que fazer. Então, a gente, dentro do nosso controle integrado de pragas da nossa casa, a gente vai definir. Semestralmente, eu faço uma desinsetização na minha casa. Então, não adianta a gente achar que vai colocar 20 aparelhinhos lá dentro, porque ele também tem uma recomendação de qual a área, né, e qual o volume que ele é eficiente. Então, a gente também não pode errar em relação a isso. Então, é juntar essas alternativas. Obrigado, professor. E aí, duas espécies importantes e que a gente ouve falar que não existe produto, não existe inseticida contra escorpiões. Existe sim, produtos registrados na Anvisa, só que muitas empresas não sabem utilizar ou usam produtos errados no combate ao escorpião. E aí vai causar acidente, porque ele não vai morrer, porque ele é muito maior e precisa de uma dose maior para morrer. Não vai morrer,
e ele pode ficar agitado e aí sim causar acidentes. Por isso que você encontra no manual do Ministério da Saúde, por exemplo, dizendo que o inseticida funciona, mas que tem que tomar cuidado, que ele não é tão eficiente. Não é isso, é que você tem que ter inteligência, tem que ser técnico para fazer a utilização e o combate a essas pragas. Tá? Duas espécies importantes, o amarelo e o marrom. Aí o pessoal pergunta de vez em quando, qual que é tem a neurotoxina mais forte, né? A literatura diz que o amarelo tem, mas depende da pessoa que foi picada. Porque se ela for muito sensível, tanto faz um ou outro, pode levar essa pessoa ao óbito. Então, isso não é o mais importante. O mais importante, primeiro, é a gente saber que ele é um predador, é um aracnídeo, ele é do grupo das aranhas. Duas espécies, né, que é o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus, e o escorpião marrom, Titius baiensis, mais presente o marrom em área urbana e os outros em áreas em área rural, o marrom, e o amarelo em áreas urbanas, e que podem causar, por exemplo, aqui na nossa região, já vi alguns casos nos últimos anos levando crianças, principalmente, a óbito. Isso já aconteceu e o número de picadas de escorpião e de aparecimento de escorpiões vem aumentando muito. Por quê? Por causa da disponibilidade de alimento. Ele se alimenta de outros insetos, principalmente baratas, que também têm aumentado em grande quantidade pela reciclagem, pela quantidade de alimento, pela disponibilidade de lixo, pela quantidade de resíduo que a gente gera. A presa, né, e o alimento dele tem aparecido em maior quantidade. Os escorpiões têm produto químico para o seu controle, porém têm também seus predadores. Difícil de achar, mas olha, tem morcego se alimentando de escorpião, tem galinha correndo aqui, ó, com escorpião na boca, tem mamíferos se alimentando também, e tem um passarinho se alimentando. Se o escorpião picar qualquer uma dessas pessoas aqui, desses animais, desses indivíduos aqui, eles terão problemas e podem morrer, tá? Mas eles sabem, muitas vezes aqui, ele já sabe como que o escorpião age e ele não vai deixar esse acidente acontecer, tá? O escorpião, ó, ele tem a glândula de veneno dele aqui no final da cauda dele aqui, ó. Então, se você cortar esse finalzinho aqui, ó, ele não consegue picar. Ele não vai ferroar ninguém. Olha o ferrão dele aqui, ó, e a glândula de veneno aqui no final. Aqui, ó, ele se alimentando de uma barata. Olha só, ele segurando a baratinha aqui e comendo ela, mastigando. Ele já ferroou. O veneno do escorpião, ele é utilizado para paralisar a presa. Escorpião não ataca a gente. Acontece um acidente. Ele não sai andando, vou ferroar você e vou correr atrás de você. Então, ele não faz isso ativamente. O que acontece são acidentes. Agora, contra as presas dele, sim. Para se alimentar, sim. Aqui, ó, eu tenho um produto, ó, veja, é uma consulta direto no site, tá aí o site, ó, da agência, da Anvisa, né? E esse produto, por exemplo, ó, é um exemplo, que é o Demand aqui da Syngenta. É um produto registrado para o controle de escorpiões, e você vai encontrar isso lá. Existem outros, não é um só. E esse produto, ele tem uma característica importante para vencer essa defesa aqui do escorpião. Ó. Embaixo do abdômen dele, ele tem esse pente aqui, ó, a gente chama de pente com quimiorreceptores, que detecta a presença de inseticida por onde ele passa. Por isso, ele evita esses locais. A estratégia para a gente vencer essa estrutura de defesa é utilizar microcápsulas inseticidas. Essas microcápsulas, vejam aqui os pelos do escorpião, ó, e a microcápsula aderida, numa foto no microscópio eletrônico. Ó. Uma camada, essa microcápsula, ela é formada assim, ela tem uma camada externa que vai proteger o ingrediente ativo, tem uma camada interna esponjosa e tem o ingrediente ativo aqui. Então, ela vai liberando aos poucos essa cápsula, né? Vai liberando aos poucos o ingrediente ativo. Com isso, o escorpião não percebe a presença do inseticida. É um inseticida microencapsulado. Ele tem um residual por mais tempo e ele não evita aquela área. E ele vai morrer em contato com essas microcápsulas aqui. O próximo slide é um vídeo que foi feito
acelerado, tá? Um teste em laboratório. É lógico que é uma condição de laboratório e a gente aplicou inseticida em cima dele. Então, baixa nossas guardas e entenda, só estamos mostrando que o inseticida é eficiente contra o escorpião. Aqui no cantinho vai aparecer o bico de um pulverizador aplicando inseticida. E aqui tem um reloginho que está em minutos e segundos aqui, ó. Veja só. Vamos ver aqui que ele... Acho que eu vou ter que tirar aqui. Só um minuto. Pessoal, enquanto o professor acelera o vídeo, se vocês quiserem ir mandando as perguntas no chat, fiquem à vontade, tá? Estamos indo para a reta final também. Veja aí, 5 minutos depois da aplicação, 7 minutos. Perceba que eles ficaram agitados e aí eles começam a perder mobilidade. Em 10 minutos, ele distendeu a cauda dele ali e ele está morto. Em 10 minutos, quando eu aplico em cima dele. Então, quando eu tenho uma tecnologia do microencapsulado, isso funciona quase da mesma forma. Lógico que não é em cima, mas ele vai arrastar essas micropartículas. E quando eu tenho um acidente com um escorpião desse, eu tenho que primeiro lavar o local da picada com água e sabão. Isso aqui tudo está no manual do Ministério da Saúde, são recomendações técnicas do manual do Ministério. Todo o nosso material ele tem fundamento técnico. A gente vai mostrar algumas literaturas aqui, tá? Procurar atendimento médico próximo de onde estiver. Se possível, levar o escorpião para identificação. Não gosto dessa recomendação, porque pode causar algum tipo de problema, de você ter que matar o escorpião, de ter que ir atrás dele, tentar pegar. Mas é a recomendação para as pessoas entenderem e terem certeza que você foi picado por um escorpião, né, e não ter dúvida. Procurar o hospital de referência, porque lá, talvez, porque nem todos tenham, um soro anti-escorpiônico, porque se o quadro se agravar, você vai precisar dele. O tratamento é sintomático, anestésico e analgésico, é para tirar dor, não tem nada que se fazer. E diz, não conheço, mas diz que a dor é muito forte. E é isso que acaba levando a quadros mais graves, né? E o tratamento específico com soro anti-escorpiônico ou anti-aracnídico e suporte às condições vitais para saber se essa pessoa está desenvolvendo bem, está saindo bem desse quadro ou não, tá? Dois trabalhos importantes, ó. O manejo de pragas urbanas, que a gente teve a oportunidade de participar de um dos capítulos aqui, falando do controle de pragas em residências. Esse vocês encontram nas livrarias. A tese do Gustavo, Gustavo é um colaborador nosso da Desinsecta e fez o trabalho de conclusão de curso dele, do curso de especialização na Unesp, com o teste de inseticidas para o controle de escorpiões. Então, nessa tese dele aqui, ele fez esse experimento, tá? O manual de controle de escorpiões do Ministério da Saúde, de 2009, aqui que deixa um pouquinho de dúvida, falando sobre a eficiência dos inseticidas, tá? Manual de diagnóstico de tratamento de acidentes por animais peçonhentos, também da Vigilância Epidemiológica, da FUNASA, de 2001, são equipamentos, literaturas importantes para toda essa nossa atividade que a gente falou aqui sobre o escorpião. Eu queria mostrar para vocês, agora já indo para os finalmente aqui, um pouco de novidade dentro da nossa área. E uma das coisas que o pessoal, além do controle de escorpiões, que é muito importante, é uma atividade nova, o pessoal solicita para nós muito o controle de pombos. E o controle de pombos, hoje o pombo ele é considerado animal doméstico, ele não é silvestre. Então a legislação que a gente tem que observar é de maus tratos, lei de proteção aos animais. Eu não posso fazer nada que maltrate os pombos. Então, nós descobrimos há pouco tempo, e a gente utiliza, não serve para todos os lugares, esse equipamento, ó. Pigeons Out. Pigeons Out é um equipamento eletrônico que a gente instala em volta da residência ou do ambiente que a gente quer proteger para que os pombos não pousem. Ele desorienta o pombo na hora do pouso, porque ele forma um campo eletromagnético, não é choque elétrico, é campo eletromagnético.
E esse campo vai desorientar o pombo, porque ele se orienta pelo campo eletromagnético da Terra. E quando eu tenho esse outro campo confundindo ele, ele abandona aquele local. Aqui, ó, tem um vídeo. Foi, professor. Ótimo. Veja aqui, ó, ao redor deste, é um shopping center, o pombo tentando pousar, ó. Ele tenta chegar e vai embora, ó. Nas redes sociais da Desinsecta, mais especificamente no YouTube, vocês têm o vídeo completo de divulgação, tanto do controle de escorpiões, quanto do controle utilizando o Pigeons Out. Vou colocar mais uma vez aqui, ó. O equipamento está instalado aqui em volta, não dá para ver, tá? E aí o pombo chega, tenta pousar, ó, e vai embora, ó. Isso funciona para armazéns, funciona para supermercados, funciona para residência, funciona para alguns lugares de indústria, porque ele não pousa aí no beiral, mas no meio lá do telhado pode ser que ele pouse, porque o campo tem que alcançar aquele ambiente. Existe um estudo para se fazer isso em praças públicas, de você ter uma antena causando esse campo eletromagnético, gerando esse campo eletromagnético e os pombos não pousando nas árvores mais. Esse daqui, com a proibição da utilização de herbicidas químicos em áreas urbanas, com a redução e a proibição de uso de herbicidas químicos em algumas lavouras e algumas culturas, nós participamos do projeto de desenvolvimento desse equipamento com a Zaço, que é uma empresa hoje multinacional, e que desenvolveu um equipamento que faz o controle de ervas daninhas não seletivo, ou seja, se tiver gramado, ele também vai eliminar gramado. Ele não é seletivo, através de impulso elétrico, através de choque elétrico. Esse é o equipamento. Aqui na frente ele tem os eletrodos, aqui o gerador de potência, e onde ele passa aqui, entre esses dois aqui, tem uma camada de eletricidade, né? Vai fechar o circuito aqui, e o que tiver entre esses dois eletrodos aqui vai morrer. O próximo vídeo é um vídeo acelerado também, que o trator vai para frente, para trás, e vai ser acelerado, vai passar a noite, e aí vocês vão ver o resultado disso em 24 horas. Terminou a aplicação, a gente já percebe que o mato secou. Mas veja o efeito disso em 24 horas. Tratorzinho indo e voltando. Já dá para perceber alguma coisa, olha. Aí vai anoitecendo. E vai amanhecendo. Isso já está sendo usado em algumas culturas. Para limpeza de ruas, utilizado em vias públicas, utilizado em rodovias. Veja aqui, ó, uma novidade que a gente traz para vocês. Aqui eu participei desse ensaio, ó, tá vendo? Aqui está o mato normal e aqui é onde nós passamos com o equipamento, ó, em 24 horas. É fantástico, é um equipamento muito legal, mas para utilizar em grandes áreas. Se eu quiser fazer a utilização desses equipamentos em pequenas áreas, eu tenho o portátil, ó. Aí serve para limpar o campo de golfe do professor Leonardo, a fazenda do professor Fábio, o campo de futebol. Aí você pega a touceira, aí você consegue fazer pontualmente. É um equipamento e alguns magazines já vendem esse equipamento aí. Então, segunda novidade para vocês, o Pigeons Out e agora a capina elétrica, né? E para terminar, as empresas de controle de pragas, nesse momento de pandemia, perceberam, e algumas já faziam, como é o nosso caso, perceberam que podiam atuar também no combate ao coronavírus. Porque a aplicação, vocês devem ter visto várias reportagens com o pessoal com pulverizador nas costas, com alguns com atomizadores nas costas, aplicando produto desinfetante, quaternário de amônia, peróxido de hidrogênio, vários produtos, porque os micro-organismos fora do nosso corpo, eles são muito sensíveis.
Quando a gente passa álcool na mão, a gente já se livra dele, se ele estiver ali. Quando a gente lava a mão, a gente já se livra dele. Então, esses cuidados são importantes, mas a gente tem cuidados com a nossa higiene, com o ambiente, que a gente pode ajudar no combate ao coronavírus. E a gente vem fazendo isso há 2 anos. Lá em março do ano passado, nós demos uma palestra, junto com o CREA, o Instituto Paulista de Engenharia, formando empresas de controle de pragas, ajudando, isso está lá no nosso YouTube também, essa palestra está lá, isso foi março do ano passado, porque nós percebemos que estaríamos participando, poderíamos participar, veja aí, ó, shopping center fazendo aplicação, hospitais, hoje até drone em arquibancada já tem aplicando desinfetante, em grandes áreas. Apareceu há pouco tempo um pessoal tentando fazer em condomínio, passando nas ruas. Eu não estou questionando eficiência aqui, temos que ter empresas sérias e que tenham os resultados que sejam reais, né? Porque tem algumas coisas que aconteceram de qualquer jeito. Mas as prefeituras começaram a contratar, esse daí, acho que isso é a Europa usou bastante, e a gente aqui começou a utilizar uma novidade, fomos precursores dessa utilização de luz ultravioleta, que vocês conhecem. Utilização de luz ultravioleta para esterilização de hospital. Essa é uma foto de um hospital em Indaiatuba, que tem um equipamento desse, e a gente participou do desenvolvimento desse equipamento e da utilização desse equipamento. Hoje, nós, por exemplo, existe uma empresa importante, que trabalha com energia elétrica, com equipamentos, com desenvolvimento de tecnologia elétrica, que contrata desinfecta com o seu ultravioleta para aplicar na sua empresa. Então, assim, é um trabalho já reconhecido, tem laudos falando sobre eficiência, que é aquela ultravioleta que tem dentro da capela, que tem dentro dos laboratórios que serve para esterilização. O que a gente faz? Coloca num raio maior, numa intensidade maior, numa potência maior, sai lá de dentro e deixa acontecer ali dentro. De vez em quando aparece robozinho. Tem que tomar muito cuidado porque tem gente vendendo isso na internet. E o UVC, ele é cancerígeno. Ele pode queimar a nossa retina. Então, tem gente querendo vender isso de qualquer forma. Hoje a gente usa o Ultralight Hand e o Sterilite Bar, acho que é isso, esses são os nomes. E esse daí é o Hyperviolet também, de uma empresa, tecnologia nacional também. O mesmo fabricante das aço, do mesmo grupo. Então, falando em pandemia, a gente tem que finalizar falando para todo mundo manter ainda os cuidados. A gente está no momento aí de retomada das atividades, nossas atividades aumentaram, porém, nesse momento, a gente percebe que todo mundo já está um pouco mais tranquilo em relação a isso, estão achando que o problema já acabou. Isso não é verdade. Hoje a gente tem uma parcela das crianças que não foram vacinadas, e isso é bastante importante. Então a recomendação é sempre a recomendação técnica. Mantenham, a gente tem equipamentos, tem dispositivos que podem nos ajudar, mas o nosso protocolo de higiene, de limpeza, de respiratória, utilização de máscara é mais importante. E até o cascão já está lavando a mão. Então, nós mudamos, é uma mudança de paradigma, e a gente deixa essa mensagem final para todos vocês. Agradecendo mais um... Oi? Uma última pergunta do Celton. Ele pergunta se aquele equipamento utilizado no gramado, lá no campo de golfe, tem algum risco para o operador que estiver utilizando o equipamento? Todos esses equipamentos, eles também têm Inmetro, são certificados pelo Inmetro. Então, apesar dele ter uma descarga elétrica ali, ele tem, de certa maneira, uma proteção que não vai deixar o operador correr riscos. Porém, o risco é inerente a essa atividade, sim, porque está mexendo com energia elétrica ali. Obrigado, professor. Obrigado, Celton, pela pergunta. É isso, gente. O que eu tenho é para agradecer mais uma vez, aqui a gente finaliza, agradecer ao professor Leonardo, a Carol, e imensamente deixar um abraço gigantesco para o professor Fábio, um grande amigo, um parceiro no nosso mestrado, no nosso doutorado. Aquele currículo lá meu é desse tamanho e eu dei sorte de estar junto com o professor Fábio em 2 momentos ali do currículo dele, que eu com certeza é o nosso mestre aí que está junto com a gente hoje, proporcionando esse momento para nós.
Obrigado mais uma vez e eu ainda continuo à disposição de vocês. Se vocês quiserem perguntar, bater um papo aí agora, eu tiro a apresentação e a gente vai aqui para o nosso online aqui. Queria só lembrar o pessoal que não preencheu a lista de presença, de preenchê-la, está aqui no chat, o Forms. É importante para que a gente registre e compute a presença. Queria agradecer o professor Fábio, professor Luciano, a professora Carol e a professora Sônia pela oportunidade. Não temos mais perguntas. Carol, algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Por gentileza, tem a palavra, tá? Muito obrigada, Léo. Professor Luciano, muito obrigada. Uma palestra excelente, tema super interessante e importante. E foi assim, a palestra que fez o tema que você escolheu agora do final da pandemia, fechou com chave de ouro o evento, porque a temática da semana acadêmica é justamente o cenário e perspectivas da agronomia perante a pandemia, né, do Covid-19. Então, ficou aí uma mensagem super importante, além dos conhecimentos técnicos compartilhados, a gente tem o formulário de frequência dos alunos e eles já colocaram vários comentários falando assim que a sua palestra foi excelente, que você domina muito o assunto, agradecendo a sua presença, porque é um privilégio a gente tê-lo aqui essa noite com a gente. Muito obrigada mesmo, professor. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Professor Fábio. Obrigado, eu agradeço imensamente a esse grande amigo aí que convivemos por alguns anos, né, e aí mantivemos essa amizade, né. Alguns anos atrás ele já teve numa outra semana acadêmica lá em Descalvado, né, no qual também a palestra foi de enorme aí conhecimento que foi passado para os alunos, né? E hoje foi extremamente idêntico, né? Eu agradeço ao grande amigo Luciano, agradeço aí pela oportunidade de estar passando esse conhecimento aí a nós e ao nosso alunado, né? E é isso aí, eu agradeço muito. Obrigado aí pela sua pronta aí atendimento ao nosso evento aí que finalizamos hoje. Obrigado. Valeu. Os alunos estão parabenizando bastante no chat, agradecendo muito a palestra, parabenizando pelo tema, falando que o tema é muito importante. Então, todo mundo gostou muito da palestra, professor. Obrigado mesmo pela troca, por ceder seu tempo, pelo conhecimento e pelo carinho, tá? Para nós isso é o mais importante, sabe? A gente conseguir dividir um pouco. Eu tive a oportunidade de usar nosso sistema educacional gratuito, de qualidade, e hoje a gente consegue devolver um pouco para vocês. Isso para mim é um privilégio muito grande. Eu só tenho a agradecer vocês e cumprimentar mais uma vez pela iniciativa. Vocês estão de parabéns. E contem comigo, a hora que precisar estou à disposição de novo. Obrigado. Pessoal, só antes de a gente terminar, quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela foto final aqui, para a gente ter registrado o nosso evento. Saudade de ver todo mundo, não? Que coisa, hein? Em breve a gente se encontra, com certeza. Prontinho, registrado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado a todo mundo pela participação, aos alunos por terem participado da semana. A gente encerra então hoje no Dia do Professor, com uma palestra sensacional, que agregou muito, acho que na vida de todo mundo. Espero que todos estejam bem, seguros, protegidos. Quer encerrar, Carol? Posso encerrar? Pode fazer as honras, Léo. Então Fique à tá. vontade. Agradeço a oportunidade, então, principalmente o convite da Carol e da Sônia, que são pessoas que eu me inspiro todos os dias. Desejo para vocês sucesso na formação, sucesso com o curso, e saibam que a gente está aqui todos os dias pensando como educadores, como professores, como pessoas, para fazer a diferença na formação de vocês. Muito obrigado e tenham um ótimo final de semana. Obrigado. Feliz Dia dos Professores, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado.